somente isso, Paulo também enviou o seu filho amado Timóteo para auxiliar aqueles irmãos em Tessalônica, para que eles se mantessem firmes e fiéis. E a Bíblia vai deixar escapar que muito daqueles irmãos ainda tinham problemas que precisavam ser ajustados, tinham posições que precisavam tomar, principalmente em relação à sua vida espiritual. Aqui no texto vai dizer a palavra de Deus, cutuca o seu irmão e diga assim para ele: não apagueis o Espírito de Deus. Cutuca ele aí antes que ele durma. Não apagueis o Espírito de Deus. Extinguir é apagar. E aqui nós já temos, irmãos, uma revelação que o apóstolo Paulo vai nos trazer, vai nos dar. Antes, porém, é importante entendermos uma coisa. Observe bem, existem 3 tipos de pessoas, 3 tipos de indivíduos, 3 tipos de pessoas humanas. A primeira pessoa que a Bíblia vai falar é daquela pessoa que o seu conhecimento em relação a Deus é natural, e a gente chama de homem natural, de mulher natural. A mulher natural, a mulher que é normal no sentido de o seu conhecimento espiritual é um conhecimento inicial. Ele sabe que existe Deus, ele entende que tudo isto que há na terra fora criada por alguém que é alguém superior. É o conhecimento que tem, mas é um conhecimento simples, é um conhecimento pequeno, é um conhecimento lógico, é um conhecimento natural, que a gente já nasce com ele. A Bíblia diz que é o homem natural que não discerne as coisas de Deus, que não interpreta as coisas de Deus, que acaba sendo uma pessoa normal, comum. Também tem a segunda categoria de homem, que a Bíblia descreve, que é o homem espiritual. O homem espiritual, segundo a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios capítulo 2 e versículo 15, que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Aleluia. Ele prescruta as profundezas de Deus. Ele consegue assimilar, ele consegue discernir, ele consegue entender o trabalhar do Espírito Santo. Ele se relaciona com Deus através do Espírito de Deus. É o homem espiritual. Então nós temos o primeiro homem, que é o homem natural. O segundo homem é o homem espiritual. E há também uma terceira categoria, que é do homem carnal. O que é o homem carnal? O homem carnal também é descrito pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios capítulo 3, e ele diz assim: eu não vos escrevo como a espirituais, mas sim como a carnais, tendo no meio de vós porfias, brigas, ciúmes, inveja. Não sois ainda vós carnais e não andais segundo os rudimentos deste mundo? Pastor Alexandre, o que é o homem carnal? O que é a mulher carnal? É aquela que já conhece as Escrituras, que já receberam a mensagem da cruz, que já entenderam a revelação, mas continua andando, continua falando, continua fazendo do mesmo jeito que fazia quando era um homem natural, quando era uma mulher natural. Não estão vivendo na revelação do Espírito Santo, não estão andando e agindo sob a égide do Espírito de Deus, mas ainda tem ciúmes,
mas ainda tem inveja, mas ainda faz fofoca, mas ainda briga, mas ainda fala palavrão, mas ainda fala mentira, conhece a palavra de Deus, mas continua vivendo segundo os rudimentos do velho homem ou do homem natural. Portanto, Deus nesta noite está me convidando e te convidando a sairmos dessa condição de homem natural, a sairmos desta condição de homem carnal, de mulher carnal, para vivermos sob a égide do poderoso Espírito de Deus que está aqui nesta noite e pode mover a sua vida. Aleluia! Não basta termos um lugar para congregar, não basta termos um pastor a obedecer, não basta termos uma carteirinha ou participarmos de uma denominação importante, não basta isto. Para tanto precisamos viver sobre a vontade do Espírito Santo, porque aqueles que nasceram de novo não andam mais segundo a mentalidade antiga, mas vive em novidade de vida. Aleluia! Então eu quero ser bem didático. Existe o homem natural, existe o homem espiritual, e isso vale para as mulheres também. E existe o homem carnal. Lamentavelmente, estamos vivendo em tempos em que muitas pessoas têm frequentado, têm participado, têm estado no ambiente cristão, porém suas vidas não têm sofrido nenhum tipo de mudança. A revelação do Evangelho não foi plena, completa na vida desta pessoa, que continua, irmãos, dando mau testemunho, que continua, irmão, sem permitir que Deus transforme ela na sua totalidade, no 100%. As pessoas que permitem Deus agir 20%, 30%, irmã Daniela, Deus quer agir não 30, nem 40, nem 50, nem 95. Deus quer trabalhar 100% Aleluia! na sua vida. Deus quer mudar você da água para o vinho. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: ah, eu lembro dela, ah, eu lembro dele. Deus fez uma obra, Deus transformou a vida dele. Sabe por quê? Porque agora ele está vivendo sob a vontade do Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Observe bem, irmãos, que esse processo de mudança, que esse processo de transformação, ele se dá a partir do momento que eu passo a dar ouvidos ao Espírito Santo. Observe que nós lemos o texto, e aqui o Espírito não está com letra minúscula, porque se tivesse, se tratava do meu Espírito, mas o texto afirma que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que é o Espírito com letra maiúscula. Esse substantivo, irmãos, é o próprio Deus, é o Deus manifesto. Jesus vai dizer que Ele é o Consolador. Ele disse: eu irei para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, e Ele vos ensinará todas as coisas. É Deus! O meu relacionamento com Deus, ele inicia a partir do momento que eu dou ouvido à voz do Espírito de Deus. O próprio Cristo disse que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se um dia você levantou a sua mão para Cristo e disse: Senhor, eu quero me entregar para Ti, essa decisão não foi uma decisão única e exclusiva sua, foi o Espírito Santo de Deus que começou a agir na sua vida. E se ainda ele não teve esta ação, esta noite o Espírito Santo pode bater na porta do seu coração para mudar a sua vida Aleluia! radicalmente. Glória a Deus! Observe bem, irmãos,
que o Espírito Santo, ele iniciou a obra quando a gente levantou a nossa mão para Cristo. E não só isso, ele começa a produzir, a proporcionar, a nos dar uma plena regeneração. Lá no livro de Tito, capítulo 3, versículo 5, a Bíblia está escrito assim: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Então esse Espírito Santo, ele produz transformação, regeneração e renovação. E quando a Bíblia fala de renovação, é a renovação da nossa mente. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, puro e agradável, que é o vosso culto racional a Deus, e não vos conformeis com este mundo, antes renovai-vos pelo vosso entendimento, e sabeis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esta renovação só se dá, a metanoia só acontece quando você permite o Espírito de Deus moldar a sua vida, transformar a sua vida. E nesta noite, o Espírito Santo de Deus, ele toca no meu coração. Eu sinto o ímpeto dele aqui neste lugar, para te dizer que ele quer fazer coisas novas, coisas que você nunca viu, coisas que você nunca sentiu. Ele quer realizar na sua vida. Aleluia! Observe bem, irmãos, que é importante a gente entender isso, que existem 3 tipos de homens, de mulheres. E Jesus Cristo, ele vai escrever uma carta, lá no capítulo 3, versículo 15 de Apocalipse. A Bíblia vai descrever que Jesus vai escrevendo uma série de cartas a algumas igrejas, que eram as 7 igrejas da Ásia. Mas quando Jesus chega na última, cujo nome era Laodiceia, Jesus vai dizer assim para ela assim: pois vocês não são nem frio, nem quente, mas por vocês serem mornos, vomitar-te-ei da minha boca. Vocês estão dizendo que são ricos, mas vocês são pobres, cegos, nus. E o texto vai dizendo, observe bem, aqui, irmãos, Jesus vai falar dos 3 tipos de homens: o frio, o quente e o morno. O frio é o homem natural, porque para o homem natural ainda há esperança para ele, que pode ser que ele tenha um encontro com Jesus e ele deixa de ser frio e passa a ser quente. Aleluia. Aí Jesus diz assim: olha, se é quente, é esse que eu quero. Se é quente, é esse que eu tenho uma obra. É através desse que eu irei fazer dele ou dela o instrumento das minhas mãos. Glória a Deus. Agora, se és morno, vomitar-te-ei da minha boca. És morno, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, Jesus Cristo está falando: você, eu não podemos ser mornos. Não podemos ficar em cima do muro. Não podemos ficar pensando que está tudo bem, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus é amoroso, e eu continuo vivendo a mesma vida. Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. Deus também é justo. Deus vela com a sua palavra. Ele disse: se você continuar vivendo uma vida de morno, você vai ser vomitado. Misericórdia, Jesus! Vomitado. Ou seja, eu não vou te engolir. E tem gente que quer que Jesus engula
tudo, pastor. Verdade, pastor. Tem gente que quer que Jesus aceite tudo. Vai vivendo uma vida errada, vai vivendo uma vida de qualquer jeito e quer que Jesus aceite. Ah, porque Ele é amor, irmão. Deus é amor, mas Ele disse que Ele honra aqueles que honram a Ele. Ele disse que aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus. Louvado és tu, Jesus. Aleluia. Pastor, qual é a minha escolha? A sua escolha é única. Você não pode mais viver assim. Você precisa entrar na dimensão do Espírito de Deus. Por isso o apóstolo Paulo escreveu: não apagueis o Espírito Santo. Como assim? O Espírito Santo, ele pode ser apagado? Ele pode ser apagado da minha vida quando o Espírito de Deus está me dizendo: não faça isso, não vai por esse caminho, continue para a igreja, fica orando, continua lendo a Bíblia, continua obedecendo o pastor. E o Espírito de Deus está falando e você não está ouvindo o que ele está dizendo. Você está apagando o Espírito de Deus na sua vida. Mas quando os seus ouvidos estão atentos e você está disponível e o Espírito de Deus diz: minha filha, continua caminhando, não deixa a igreja não, continue em oração, continua buscando a palavra. O Espírito de Deus vai movendo sobre a sua vida, vai derramando a graça sobre você, vai te dando força, vai te dando sabedoria, vai te dando capacidade e vai abrindo as portas para a sua vida. Jesus Cristo disse que Ele fez obras grandes, mas nós faríamos obras ainda maiores. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre mim. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Oh, bendito o Espírito Santo do Senhor, bendito o Espírito de Deus que está entre nós. Jesus disse assim: eu irei, mas vos enviarei um Consolador. O Espírito de Deus está aqui para nos capacitar, para nos acender. Imagina, irmãos, o fogo, irmãos, tem a capacidade, e é por isso que Paulo usa esse símbolo. O fogo, primeiramente, irmãos, ele ilumina, ele clareia, ele traz luz. O fogo ilumina, ele traz claridade. E se você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida, saiba que a sua vida estará iluminada. E não só isto, Deus proporcionará que outras também sejam clareadas através de você. O Espírito de Deus, ele tem uma capacidade, que é a capacidade, irmãos, de purificar. O fogo purifica, o fogo, ele destrói tudo que é ruim. Se você tem um terreno baldio, cheio de bichos, de animais peçonhentos, coloca fogo, que você vai ver que aquilo que é ruim vai ser tudo torrado, tudo queimado. Assim também é o fogo do Espírito de Deus. Quando ele entra na nossa vida, tudo que é ruim é queimado, tudo que é mal é tirado, porque o Espírito de Deus, ele queima, ele purifica, ele santifica. Aleluia! O Espírito de Deus, mas é como fogo. Sabe por quê? Porque ele espalha. Aleluia! Ele espalha. É só ter um crente pentecostal, é só ter um crente cheio de fogo, que esse fogo começa a se espalhar, começa a ser aleluia, começa a aparecer línguas estranhas, a glória de Deus começa a descer. Se não tiver crente pentecostal, tudo fica do mesmo jeito, mas quando chega um crente cheio do fogo de Deus, cheio da presença de Deus, o fogo começa a se espalhar, e a gente começa a sentir. Aleluia! É o fogo do Espírito Santo. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, no capítulo 2 do livro de Atos, que tinha cerca
quase 120 irmãos orando e pedindo que o Senhor cumprisse a promessa. Estavam eles intensamente pedindo: Senhor, manda o Consolador. Senhor, manda o Espírito Consolador. O Senhor nos disse que iria para o Pai, mas enviaria o Consolador. Eles estavam orando e buscando. A princípio era cerca de 500 irmãos, mas irmãos, aqueles 500 foram muitos deles indo embora, começaram a ir embora e ficaram ali, cerca de 120, buscando, pedindo ao Senhor: Senhor, cumpra a sua promessa. Porque, irmãos, lamentavelmente muitos desistem, deixam o Senhor, deixam de buscar o batismo com o Espírito Santo, deixam de buscar em oração, vai abandonando. Mas aqueles 120 estavam ali buscando, quando de repente eles ouviram um som. Era um som, irmãos, como de um vento veemente, impetuoso. Já viu aquele vento que vai vir aquela chuva forte, começa a soprar, e eles ouviram aquele som. Era mais ou menos 9 horas da manhã. Eles lá buscando no cenáculo, e eles ouviram aquele som como de um vento. Não era vento, era como vento, porque era invisível, não dava para se ver, mas ele foi entrando, aquele som como de um vento veemente e impetuoso. E viram entre eles línguas repartidas como de fogo. Não era fogo, mas era como fogo. Por que, pastor, era como fogo? Porque se espalhava. É Deus! Aleluia! A Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito de Deus, porque o Espírito pousou sobre a cabeça de cada um deles. Aleluia! E eles começaram a falar em línguas estranhas. Eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. E eles começaram a falar, e alguns deles diziam: ai, estes homens estão o quê? Eles estão bêbados, eles estão cheios de mosto. Aí, irmãos, a Bíblia diz que Pedro se colocou de pé, cheio do Espírito de Deus, e disse: varões galileus, esses homens não estão cheios de vinho no início do dia, mas é a cumprimento da promessa que está escrito no livro de Joel, capítulo 2, que diz: e Deus nos últimos dias, aleluia, derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia! É os últimos dias que estamos vivendo, e Deus está nos convidando a vivermos cheios do Espírito de Deus. E com a autorização do pastor, fique de pé nessa noite. Você não pode ser um crente natural. Você não pode ser um crente carnal. É Deus. Você não pode ser frio. Você não pode ser morno. Você precisa ser quente. Você precisa iluminar. A glória de Deus precisa estar em você. A glória do Senhor precisa agir através de você. A glória de Deus quer se espalhar através de você. Este é o tempo. Esta é a promessa. Não é plano, nem promessa minha e nem de pastor nenhum. Foi Deus que disse que Ele derramaria do seu Espírito. Sabe por quê? Muitas vezes você se perde na sua caminhada. Sabe por quê? Muitas vezes a sua vontade é de desistir, é de deixar, é de abandonar. Sabe por quê? Porque você não está irmanado com o Espírito de Deus. É Deus. Porque você não está andando com o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Sabe por que eu estou pregando para você nesta noite? Porque o Espírito de Deus está aqui dentro de mim, me movendo,
me movimentando, me trazendo a palavra do Senhor na minha mente. De tudo que um dia eu aprendi, o Espírito de Deus, Ele que enche. Eu não estou aqui simplesmente por um convite, mas foi esse Espírito que me conduziu nesta noite para dizer para você, que Ele quer te encher, que Ele quer derramar a sua glória sobre a sua vida. O crente que não tem o Espírito de Deus, qualquer probleminha, ele já abandona tudo, ele deixa tudo, ele volta a beber cerveja, ele coloca na rádio mundana, ele volta a ouvir aquelas músicas, ele larga tudo. Por quê? Porque ele não está vivendo uma vida cheia do Espírito de Deus. Mas o crente, glória, aleluia, que ouve o Espírito de Deus, que anda com o Espírito de Deus, pode vir o vento, ele está lá. Pode vir a luta, ele é como uma palmeira, ele até deita, mas ele levanta. Pode vir o vento que for, a tempestade que for, ele está ali firme, ele está sentindo, mas ele permanece firme. E as pessoas não entendem como é que ele consegue, como é que ela consegue. Ela não consegue sozinha, mas quando o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É esta graça do Espírito de Deus que te dá força para você caminhar, para você romper em fé, para você vencer, para que Deus seja exaltado através da sua vida. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Que o Espírito de Deus abra a tua mente hoje. Que o Espírito Santo abra o seu entendimento hoje. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia! Aleluia! Ele abaixou de la Deus está dizendo que algumas vidas desta casa Ele está se agradando, e isto é como confirmação. Ele derramará mais da sua presença, diz o Senhor. Levanta essa mão para o alto. Oh, bendito o nome do Senhor. Talvez você nunca tenha sentido Deus te abraçar de uma maneira diferente, mas nesta noite você sentirá o abraçar do Espírito Santo, e você vai iniciar um relacionamento íntimo com Ele. Isto vale também, porque o Espírito de Deus está apontando para vidas que está assistindo agora, e Ele vai ao encontro de ti também, porque esse Espírito não tem distância. Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe. Ele está agindo aqui e Ele age aí, porque Ele é Deus. Basta você deixar o Espírito Santo envolver a tua vida nesta noite. Senhor Deus de Pai, aqui estamos diante de ti, diante da sua palavra, e o Senhor disse que o Senhor derramaria do teu Espírito Santo sobre toda a carne. E eu te peço nesta noite, Pai,
Deus querido, que o Senhor faça a obra que é necessária ser realizada. Se teu Espírito precisa purificar, que purifique nesta noite. Que teu Espírito, se é preciso lavar, que ele lave nesta noite. Se teu Espírito é necessário que ele transforme, regenere, que o Senhor faça isso nesta noite. Damos liberdade para ti, ó Espírito Santo. Opere nesta casa, opere aonde esta voz chegue. Espírito Santo, faça uma obra gloriosa, porque o Senhor veio para fazer aquilo que estava no projeto, no plano de Deus. Opere nesta noite, cura os enfermos, Pai, liberta os cativos, transforme, Senhor, liberta os cativos agora de qualquer tipo de prisão nesta noite. Haja liberdade na cidade de Canitá, na cidade de Ourinhos, nas cidades adjacentes, vizinhas. Faça uma obra nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Levanta essa mão para o alto. Levanta nesta noite. Meu Deus, cada mão levantada, Sim, meu Pai. oh, como sinal de aceitação. Sim, meu Pai amado, que o Aleluia. Senhor coloque sobre esta vida agora, Pai, Glória. algo novo, Sim, meu Deus. algo tremendo, Pai, em Aleluia. nome de Jesus Cristo. Pai, que esta palavra Deus, ó Pai. seja rema nesta vida, e que esta vida venha caminhar, venha andar na tua presença, Pai amado, e as portas venham se abrir, em nome do Senhor Jesus Cristo, este nome que é sobre todo nome. Dê uma salva de palmas para o Senhor nesta noite e receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém. Eu sou Adriano, pastor. Deus abençoe o pastor Alexandre. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a Amandinha. Primeiro culto que a Amanda dirige hoje. Glória a Deus. Aleluia! E com a graça de Deus, ela veio pronta, preparada para a batalha. Sábado ela e o Caio vai estar descendo as águas. Olha que coisa mais linda, não é? Que Deus continue abençoando. Pode falar suas considerações. Irmãos, foi um culto muito abençoado, né? E tudo só se confirma, né? Como a Bíblia, ela tem muita lógica, né? É um punhado de história, no final das contas, é Deus, é Jesus realizando milagres e milagres e moldando o seu povo. E Ele é Deus. No céu, na terra, embaixo da terra, Deus é Deus. Ele faz milagre, Ele é maravilhoso. E o culto foi maravilhoso também. Eu gostei muito de estar aqui hoje. O irmão, o pastor Alexandre, trouxe uma palavra muito bonita, que deu pra ver como todo mundo ficou emocionado. Aleluia! Né? Como foi uma palavra muito linda. Foi o primeiro culto que eu dirijo, agradeço o irmão. E amém. Amém. Esse é o primeiro de muitos cultos. Dani. Eu também só tenho que agradecer a Deus, agradecer ao pastor Alexandre pelo convite. Realmente ele trouxe uma palavra muito forte, né? Tenho certeza que mexeu com o coração de muitos aqui, encheu a gente com certeza cheio de Espírito Santo. Vamos sair renovados daqui. É uma palavra para a gente se refletir, né? Para a gente se analisar. Eu só tenho que agradecer a Amandinha por estar aqui do meu lado, me ajudando. E que Deus abençoe cada um de nós sempre. Novamente agradeço por ter aceitado o convite, pastor Alexandre. Que Deus abençoe muito a vida do Senhor, grandemente, do Senhor e a sua família, tá? Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos não esquecendo, irmãos, que